Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estamos aí reunidos novamente para mais uma terça top e nós continuamos falando, compartilhando com você sobre o tema muito importante para a nossa jornada, a nossa vida cristã, né? Eu já faz algumas semanas que eu comecei a conversar sobre isso e quero continuar falando com você sobre isso, sobre a importância, sobre o lugar que a palavra de Deus e a Bíblia têm na vida cristã. Eu considero que a palavra que o Senhor Jesus deu para a Marta, quando ele esteve de visita na casa dela e da sua irmã Maria, e Maria, tendo se assentado aos pés do Senhor Jesus a ouvir os ensinamentos, como diz em Lucas 11, Marta, no entanto, servia o Senhor Jesus, ocupada em diversas tarefas, diz a Escritura. E ela, a certa altura, se dirige ao próprio Senhor Jesus e pede que ele intervenha a favor dela para que a Maria venha ajudá-la em todas as atividades que ela estava desempenhando ali para servir e servir bem ao Senhor Jesus. E ele diz algo extraordinário, algo impensável para a nossa mente humana, né? Ele diz que a Marta estava inquieta e preocupada com muita coisa, mas que era necessário pouca coisa. E ele chega a dizer uma única coisa. Afirma que Maria escolheu a boa parte e essa não lhe seria tirada. Então eu entendo, eu compreendo que a vida de intimidade com o Senhor, na oração e na palavra dele, é o que de mais importante nós devemos fazer. É o que de mais importante e urgente nós devemos fazer para a nossa vida. Toda a nossa vida e todo o sucesso da nossa vida, segundo a perspectiva do reino de Deus, segundo a perspectiva do próprio Senhor, depende desta ação nossa, desta decisão, desta nossa escolha, né? Como ele diz da Maria, Maria escolheu a melhor parte. Então nós precisamos também, eu entendo, fazer esta mesma escolha de Maria, antes de servirmos ao Senhor, como Marta queria fazer. É importante que nós conheçamos o Senhor e a sua vontade e também submetamos a nossa vontade, as nossas inclinações e tudo mais, submetamos ao Senhor, expondo-nos à luz da palavra dele. Por isso Maria certamente escolheu o que havia de melhor. Nenhum de nós é capaz de avançar no reino de Deus com a atitude de Marta. Nós só vamos avançar com a atitude de Maria. E eu expressei naquela ocasião, né, na primeira ministração que fiz sobre esse tema, eu expressei nas palavras de um autor antigo que disse que é como perguntar a um pássaro, não é mesmo? Lembra-se? Qual é a asa mais importante, a direita ou a esquerda, para ele voar? Né? Porque o pássaro voa apenas com essas duas asas fundamentais, né? Sem elas ele não pode voar. Então, querido irmão e irmã, nós queremos continuar compreendendo, eu gostaria que você compreendesse isso, que a palavra de Deus, a compreensão da palavra de Deus na sua vida e a oração, o relacionamento de comunhão intenso com Ele, são fundamentais para a gente ter sucesso, ser bem sucedido, como diz o Salmo 112, né? Quando ele fala do sucesso do justo, ele está profundamente ligado a esta atitude, né? Em Josué, no capítulo 1, quando ele vai ser introduzido na liderança, o Senhor diz a ele que é para ele permanecer nas pegadas do Moisés, na intercessão e na palavra, né? Não deixes de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite. Quer dizer, todo o processo de meditação, oração, leitura, estudo, fazem parte do sucesso da vida cristã, né? No Salmo 1 também diz que o sujeito que anda com o Senhor, ele é como árvore plantada junto às correntes das águas e que as suas raízes estão profundamente arraigadas nos locais onde tem água. E por isso ele prospera em todas as coisas, né? Por isso a palavra de Deus prospera na vida dele. Depois eu disse que a palavra de Deus é como
ela se manifesta na nossa vida na forma de promessas, né? A palavra de Deus para nós nada mais é do que as suas promessas, as suas direções, a sua vontade que precisa se manifestar na terra, como nós dizemos na oração do Pai Nosso, né? Seja feita na terra a tua vontade como ela é feita no céu. Então, existe um padrão de edificação do reino de Deus na terra que precisa ser obedecido, que precisa ser um modelo do padrão do céu. Tanto Moisés, quando foi fazer o tabernáculo no deserto, quanto Davi, quando foi construir o templo, foi dito a ele pela voz divina que eles deveriam fazer conforme o modelo que haviam recebido, né? Querendo figurar com isto que as coisas que dizem respeito ao tabernáculo de Deus, ao templo de Deus, que é a igreja no Novo Testamento, elas devem se concretizar segundo o modelo do céu, e não segundo a cabeça, a ideia, o desejo, o planejamento, as convicções minhas ou de qualquer outra pessoa. Nós não temos nada de novo para fazer na prancheta. O projeto já foi feito, ele já foi todo planejado, né? Todas as etapas foram já colocadas pelo Senhor. A nós compete concretizá-lo na terra, né? Nós devemos executar o reino, a proposta do reino de Deus na terra, né? Fazer valer a vontade de Deus na terra. Esse é o nosso propósito. E para isso é necessário que a gente entenda e conheça a palavra de Deus de maneira profunda e ao mesmo tempo tenha uma vida de oração constante para discernir, para compreender, para ter ouvidos a voz de Deus e ao propósito dele. Então, por meio da palavra e da oração, nos é desvendado o projeto de Deus. Se você e eu queremos executar o projeto de Deus na nossa igreja, na nossa vida profissional, na nossa família, o projeto de Deus precisa ser contemplado. Ele precisa ser visto no nosso espírito, no nosso íntimo. E todos esses processos que a gente tem na igreja, seja de atividades, cultos, reuniões, células, discipulados, escolas e tudo mais que nós fazemos no intuito de tornar plausível, de tornar evidente, de tornar visto aos nossos olhos, ao nosso coração, o projeto de Deus, de como Ele quer praticar a vontade dEle no nosso meio. Portanto, a palavra de Deus e a oração são necessárias para a sua própria vida. Para que o projeto de Deus se execute na sua vida, você precisa disso. Senão você vai executar o seu. E se você executar o seu projeto para a sua vida, vai acontecer o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 3. Quando for provado pelo fogo, talvez sobre apenas o alicerce, porque tudo que você construiu fora do propósito de Deus. Isto mesmo vale também para a sua família. Você e eu precisamos conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus na oração para termos entendimento de como viver a vida em família. Necessitamos disso urgentemente. A mesma coisa vale para o projeto da igreja, para a visão da igreja. Nós precisamos buscá-la na presença de Deus, por meio da palavra e da oração. Nós louvamos a Deus por tudo que nós podemos alcançar segundo a palavra e a vontade dEle. Então, irmão, tenha sempre presente o projeto de Deus, que precisa ser trazido do céu para a terra, né? O Moisés subiu no monte para receber lá o projeto de Deus para a vida do povo de Israel no deserto, né? Então, tudo isto é necessário para a nossa jornada, irmão, em nome do Senhor Jesus. Depois eu mencionei um aspecto importante também, que é a relação entre, quando começamos a falar sobre o poder da palavra de Deus e da oração, eu falei da relação entre poder e autoridade, né? Que todos nós precisamos manifestar o poder de Deus para exercitar a autoridade que temos. Nós temos uma autoridade que nos foi dada, nós temos o direito de exercitar essa autoridade
sobre a vida do mundo, sobre a vida das pessoas, sobre a nossa família, sobre nós mesmos. Nós temos autoridade sobre o poder do diabo, das trevas, do mundo, sobre o pecado, nós temos autoridade. Mas somente a palavra e a oração vão, por meio do enchimento do Espírito Santo, nos conceder poder para exercitar esta autoridade. Eu dei o exemplo do policial fardado, que salta na frente do carro e ordena que ele pare. O motorista só vai parar se reconhecer esta autoridade. Senão, se o policial insistir em ficar no meio da rua, ele pode passar por cima do policial e matá-lo, ainda que ele tivesse autoridade. O sujeito precisa ter um exercício da autoridade tal, com poder, que ele não apenas mande o carro parar, mas que ele faça o carro parar por meio do poder que é exercido na autoridade. Nós temos autoridade de mandar o demônio sair, mas ele só sairá se tivermos poder para exercitar esta autoridade sobre ele. E o Senhor Jesus disse que, inclusive, há algumas categorias de demônios que a gente precisa até orar mais, estar mais em comunhão, para que a fé possa ter condições de avançar contra algumas hostes de Satanás. Então, o jejum e a oração, a palavra, eles estão completamente entrosados, eles estão completamente entranhados dentro do desejo de Deus de ver cumprido o seu propósito na terra. Eu e você vamos alcançar muito, muito, muito pouco sem a oração e sem a palavra, sem a busca do Senhor. Nós não vamos alcançar muita coisa no propósito de Deus para a nossa vida, nossa família, para a nossa vida profissional, para a visão do reino de Deus, para conquistarmos as pessoas, conquistarmos as nossas cidades para o Senhor Jesus. Você precisa disto na sua vida. É uma necessidade. É como comer, é como beber, é como vestir-se. Nós necessitamos de todas essas coisas. Jesus disse sobre isso, ele disse que ele sabe que nós temos necessidade disso, comer, beber e vestir. Assim também, para que a vontade de Deus se cumpra na terra, é necessário que Deus encontre na nossa vida essa disposição para a oração e também para a sua palavra no nome do Senhor Jesus. Depois disso, nós começamos a falar um pouquinho sobre alguns tipos de oração, introduzimos isso. Então, hoje, eu queria introduzir o tema da oração de intercessão. Qual é a importância e qual é a necessidade que este tipo de oração tem na nossa jornada espiritual? Como eu disse na vez anterior, nós temos diversos tipos de oração na Bíblia, que, é claro, eles se intercambiam, Nós não podemos falar de maneira, ou viver isso de maneira isoladamente, Podemos falar de maneira isolada, segmentada, mas apenas para nos ajudar a entender. Mas na prática tudo acontece simultaneamente, Eu falei da última vez, que nós conversamos sobre a oração como serviço, intercessão aos outros, a oração como comunhão com Deus, a oração como louvor, como ações de graça, oração como desabafo do coração, de derramar o coração diante do Senhor, oração como resistência, como vitória contra as portas do inferno e contra Satanás. Falei desses tipos de oração, que são os mais conhecidos, embora a gente deva dizer que quando nós estamos vivendo uma vida de oração, a gente não distingue muito claramente uma coisa da outra, Elas estão sempre presentes, a gente está orando, está clamando, intercedendo, está chorando, está pedindo, está desabafando. Essas coisas todas no nosso relacionamento com o Senhor acontecem simultaneamente com a ajuda do Espírito Santo. É verdade. Mas hoje, então, de forma mais didática, ou pelo menos de forma um pouco mais desafiadora,
queria compartilhar com você já alguns pensamentos da palavra de Deus sobre intercessão. Por que ela é tão importante? Ela tem um valor essencial e fundamental, e que ele precisa ser compreendido à luz do que o próprio Senhor Jesus praticou, do que o próprio Espírito Santo praticou hoje na presente era da igreja. A Bíblia deixa claro que tanto o Senhor Jesus quanto o Espírito Santo, eles estão intercedendo por nós. Então, antes de buscarmos compreender o que é intercessão, nós precisamos lembrar que tanto Jesus quanto o Espírito Santo, no momento presente, hoje, estão intercedendo por nós. Em Romanos 8, 26 e 27, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. A Bíblia aqui deixa claríssimo que o Espírito Santo está intercedendo por nós, dia e noite, todo o tempo. O Espírito Santo clama a nosso favor. Então, irmãos, este fato já deixa entrever para nós que há uma ação de Deus a nosso favor que acontece por causa da intercessão do Espírito Santo. Há algo que ele pratica, e diz a Bíblia que o faz de maneira intensa. A Bíblia chama de gemidos inexprimíveis, de tão intensa que é essa atividade do Espírito Santo, a nosso favor. E uma delas que está dita aqui é que ele intercede nos ajudando na oração. Nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo nos ajuda na oração. Olha que coisa fantástica. A primeira vez que eu li isto aqui e compreendi o que o Senhor estava dizendo, eu fiquei boquiaberto. De saber que constantemente, diariamente, o meu nome está na boca do Espírito Santo, sendo apresentado a Deus nosso Pai. Que coisa maravilhosa. Isso é consolador, é renovador. Saber que nós temos um companheiro ao nosso lado, que intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, porque em 1 Coríntios, no capítulo 1 e 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus. Então, todo o bom propósito de Deus para a nossa vida, como está no versículo 27 que acabamos de ler, que aqui ele chama de vontade de Deus, todo o bom propósito de Deus para nós é do conhecimento do Espírito Santo. Uau! Isso deve alegrar muito você. Isso me alegra demais. O que isso significa? Significa que quando nós vamos orar, quando nós vamos interceder por nós, por nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas envolvidas, pelos nossos inimigos, como a Bíblia ensina, quando nós vamos fazer isso, a Bíblia aqui está dizendo que o Espírito Santo sabe exatamente o que Deus quer para cada uma dessas situações. E aí então ele nos ajuda a fazermos as orações de uma maneira que o Senhor receba e responda. Então veja só, a resposta às nossas orações contam com a participação efetiva, decisória do Espírito Santo a nosso favor. Irmão, alegre-se junto comigo. Isto é maravilhoso. Olha o que diz em Romanos 8, nesse mesmo capítulo, no versículo 34. Quando ele fala de Jesus, ele diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também, diz aqui a frase, também
intercede por nós. Não deve ser fácil conduzir a gente até o céu, hein, irmão? Quando eu li isso aqui pela primeira vez e compreendi o que o Senhor estava dizendo, assim, meu Deus do céu, que homenzinho difícil que eu sou. Que pessoazinhas difíceis são os filhos de Deus. É bem parecido com o que o Senhor disse lá do povo de Israel, né? Que Deus ficou irado com eles, uma hora lá que disse: vocês são um povo de dura cerviz. Eu não vou junto com vocês no deserto. Eu não vou caminhar com vocês. Eu vou mandar o meu anjo, porque a dureza do coração de vocês é muito grande. Se eu acompanhar vocês, eu vou passar vocês pelo fogo. Mas o Moisés intercedeu e disse: Senhor, nós não vamos sair daqui se o Senhor não for conosco. Nós não queremos o seu anjo, nós queremos o Senhor. E Moisés, por assim dizer, né, convenceu o Senhor a ir com eles atravessar o deserto para chegar à terra prometida. E Deus fez o que prometeu, os disciplinou severamente em algumas ocasiões. Mas Moisés intercedeu para que a vontade de Deus pudesse ser feita. E eu pensei, puxa vida, a igreja deveria ser bem diferente do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que tanto o Espírito Santo quanto Jesus intercedem por nós. Mas na realidade, irmãos, não é por causa da dureza do nosso coração, é por causa do propósito de Deus para a nossa vida. O Senhor nos disciplina, nos repreende, nos exorta, mas a intercessão do Senhor Jesus e a intercessão do Espírito Santo nada mais é, não apenas para a disciplina nossa, mas também para que nós alcancemos esses propósitos. O que Deus disse que nós deveríamos buscar e alcançar, nós não podemos fazê-lo sozinhos. Olha o segredo da intercessão. O Senhor entende que a tarefa que foi dada para nós, o propósito que foi estabelecido para a gente, nós não podemos alcançá-los por si só, com as nossas habilidades, nossas forças e capacidades. Nós precisamos da intercessão do Espírito Santo. Isso está dizendo para nós que até mesmo a nossa capacidade de perceber as realidades espirituais são limitadas. E que é o Espírito Santo e o Senhor Jesus que, por meio da intercessão deles, movem a mão de Deus a nosso favor para que sejam iluminados os nossos corações e a gente perceba de maneira mais efetiva essas realidades. Por isso que quando nós estamos orando, intercedendo, os céus do propósito da vontade de Deus se abrem diante de nós. Que coisa maravilhosa. E não só isso, irmãos, veja lá também em Hebreus 7:25. Hebreus 7:25 diz algo muito bacana também. Ali está escrito assim, falando de Jesus, diz o autor de Hebreus: por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus. Todos aqueles que, por meio de Jesus, se voltam para Deus, são salvos pelo Senhor Jesus. E ele diz ainda do Senhor, no versículo 25, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus não apenas nos põe na sua casa, Ele não apenas nos lava, nos santifica, nos renova, nos dá o seu reino e a sua palavra. Ele não apenas nos enche com a sua paz e com a sua alegria e com a justiça do seu Espírito e do seu reino. Ele também intercede por nós, para que todo o alvo e todo o bom propósito de Deus se cumpra e para que a gente seja guardado do Satanás e de todas as suas obras. Jesus aqui está dizendo a palavra vive para nos interceder. Muitos desapercebidamente ficam a se perguntar o que Jesus fica fazendo desde que ele morreu e ressuscitou por nós. O que ele fica passeando pela terra? Ele
fica zanzando pelas galáxias, ele está sentado do lado de Deus lá fazendo o quê? Que tipo de atividade eles têm? Ora, nós podemos descrever diversas que são citadas pela Bíblia. As atividades, as obras, as realizações do Senhor Jesus na eternidade. Mas uma delas, e é o que parece aqui, a mais e a das mais importantes, é que tanto Ele quanto o Espírito Santo, tendo completado a obra na terra, agora intercedem junto ao Pai a nosso favor. Bendito seja o Senhor, que continua fazendo isso e vai fazer isso por nós até o último dia, para garantir a nós o que Ele prometeu. Que coisa maravilhosa, querido irmão. Em nome de Jesus, entenda que a intercessão é algo tão precioso, que o Senhor Jesus e o Espírito Santo fazem isso a nosso favor nos céus, que Ele disse que nós agora, em nome dEle, podemos também praticar isso a favor das outras pessoas. Então, se o Espírito Santo e o Senhor Jesus fazem isso para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida e para que a gente alcance a casa do Senhor na eternidade por meio da fé, e que todas as coisas são supridas a nós por meio da intercessão do Espírito Santo e do Senhor, provendo para nós até mesmo auxílio na oração, Ele está dizendo para mim e para você, da mesma forma, no nome dEle, interceder é colocar-se a favor das pessoas, de todas as demais pessoas, sejam elas crentes ou incrédulas, sejam elas nossas amigas ou nossas inimigas, sejam pessoas que nós amamos ou sejam pessoas que nós não temos sentimentos, talvez nenhum, somos indiferentes até a elas em relação ao nosso relacionamento. A intercessão é uma chamada de Deus para que nós, através da oração intercessória, movamos a vontade de Deus sobre a vida delas. A vida delas. Então, o nosso exercício espiritual na palavra e na oração intercessória a favor das pessoas gera transformação na vida delas. Essa pessoa não tem mais jeito, pastor. Ela só não tem jeito se nós não orarmos por ela. Se nós orarmos por ela, ela tem jeito. O Senhor disse que tem. Disse que tem. Assim como o Senhor nos salvou e cuida de nós por meio da intercessão tanto do Espírito quanto do Senhor Jesus, assim também as pessoas do nosso círculo de amizades ou as pessoas que o Senhor coloca no nosso coração para que nós oremos por elas, elas devem receber a nossa intercessão, o nosso pedido, o nosso clamor, o nosso choro, para que a vontade de Deus se cumpra na vida delas. Nós devemos sempre interceder de acordo com o propósito de Deus. E por isso a Bíblia é importante. Porque quando eu vou orar pela minha família, pela minha vida, quando eu vou orar pela minha vida financeira, vida profissional, quando eu vou orar pela família do meu vizinho, pela minha família maior, meus tios, meus avós, meus pais, quando eu vou orar pela minha igreja, pelos meus pastores, pelos meus líderes, pelos membros da minha célula, pelos meus discípulos, eu preciso entender da palavra de Deus. O que é que eu posso, o que é que eu devo, o que é que Deus quer que eu ore por eles. Mas dá para descobrir, pastor? Sim, querido irmão. Dá para descobrir. Porque em toda a palavra de Deus, quando a gente estuda, quando a gente conhece, quando a gente lê, quando a gente ouve pregações que estão realmente baseadas na palavra de Deus, que não são fruto da imaginação dos pregadores, mas estão fundamentadas na doce palavra do Senhor Jesus. Então a gente descobre e conhece o que a gente deve orar pelas pessoas, o que a gente deve pedir por elas, como é que a gente deve derramar o nosso coração para que o propósito de Deus se cumpra nelas.
De maneira bem rápida, para a gente terminar esta introdução aí à intercessão de hoje à noite, eu quero lembrar para você que nós devemos orar. Quando a pessoa não é crente, o fundamental é que nós oremos pela salvação dela. Nós podemos orar por diversas situações da vida das pessoas que não conhecem a Jesus, e devemos até orar também para que se manifeste o poder de Deus na vida delas, curando, libertando, restaurando, tirando demônios, tirando opressões, tirando depressões, enfim, a oração a favor das pessoas para que elas experimentem algo diferente, algo novo na vida delas, deve ser feito? Claro que deve ser feito. Claro. Mas todos estes sinais da manifestação do poder de Deus na vida delas deve ser usado para a salvação. Porque que valor tem para a vida de uma pessoa ela ser curada de uma enfermidade e ir para o inferno curada da sua enfermidade? Que valor tem nós orarmos pela vida financeira do incrédulo para ela mudar, e ela muda, ela melhora, e no entanto isso não tem impacto nenhum para a salvação dele? São coisas inúteis, porque quando ele morrer, ele vai perder a salvação porque ele não se converteu ao Senhor Jesus. E que Deus nos ajude a compreender que as pessoas vão para o inferno. Foi feita uma pesquisa recentemente e a maioria dos brasileiros acreditam que não vão para o inferno. Ora, veja só, daqui mais alguns anos nós podemos esperar que o inferno não existirá mais no imaginário do brasileiro. Porque seja crente fervoroso, seja crente carnal, sejam incrédulos que estão na igreja, sejam incrédulos que vivem fora do ambiente cristão, são pessoas que praticam pecados, todos acham que vão para o céu. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós precisamos interceder pelos incrédulos, para que lhes caia as escamas dos olhos e eles enxerguem a sua condenação. Então, quando nós oramos pelos incrédulos, podemos orar por todos os motivos de intercessão a favor deles, porque com certeza Deus quer atender. Mas acima de tudo, nós oramos pela salvação. Salva, Senhor. Como disse o Knox da Escócia, dá-me a Escócia, senão morrerei. Dá-me esta família, Senhor, senão morrerei. Dá-me a minha família, senão morrerei. Dá-me os meus vizinhos, senão morrerei. A intercessão faz com que você coloque o nome das pessoas. Ela não é, como já aprendemos sobre oração, não é um processo genérico. Ponha nomes na sua oração. Lembre pessoas diante do Senhor. Assim como nós não somos genéricos para o Senhor, também nós não vamos tornar as pessoas genéricas para nós. Senhor, salva Montemor. Não, salva o fulano e o beltrano. Deus deseja que nós façamos isso por eles insistentemente, que coloquemos em lista de oração, para não deixarmos de interceder por aquelas pessoas que Deus bota no coração da gente, para a gente interceder. E pelos cristãos, pastor, o que a gente ora? A gente ora pelos cristãos para que todo o processo de transformação da vida deles, de aperfeiçoamento da vida deles, de amadurecimento da vida deles, os leve a viver o propósito de Deus. Porque a coisa mais triste que tem é ver um cristão bem-sucedido na sua vida, no que diz respeito a uma família feliz, um bom emprego, um bom salário, podendo viver tranquilamente, sem maiores sobressaltos, e, no entanto, não servir o Senhor, não praticar a palavra dele, não servir com seus bens, com a sua família, com seu tempo. Deus tem um propósito e chamou a igreja para um propósito. Então, quando a gente ora pelos crentes, a gente ora para que eles sejam orientados na direção do propósito que Deus tem para a vida deles, no nome de Jesus, irmão. É com esta intenção. Então, podemos orar por qualquer assunto na vida dos incrédulos, sim, mas principalmente pela sua salvação. Podemos orar por qualquer assunto na vida dos crentes, sim, mas
primeiramente, principalmente, pelo propósito de Deus na vida deles. Pelo propósito de Deus, que se cumpra a vontade de Deus na vida de cada um deles. Porque aí nós estaremos em concordância, tanto com o Espírito Santo quanto o Senhor Jesus. Nós vamos orar de acordo com o coração deles, porque o Espírito Santo quer atuar na vida dos incrédulos para salvá-los. E o Espírito Santo quer atuar por meio do nome do Senhor Jesus na vida dos crentes para aperfeiçoá-los, para a glória do nome do Senhor Jesus, até que nós cheguemos à perfeita unidade, à varonilidade do conhecimento do Senhor Jesus na nossa vida. Esses são os dois alvos principais da intercessão, porque o Espírito e Jesus oram e intercedem, nós também oramos e intercedemos, imitando a eles. Sede imitadores do Senhor. Então, oração de intercessão é uma questão de necessidade, é uma questão de intervenção da mão de Deus na vida das pessoas. O Senhor Jesus e o Espírito Santo intercedem para que a mão de Deus esteja sobre o mundo e esteja sobre a igreja. Assim também nós intercedemos para que as pessoas todas sejam salvas e aperfeiçoadas para ficarem cada vez mais parecidas com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós, semana que vem, daremos mais um passo em torno desta oração que a Bíblia chama de intercessão. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero interceder esta noite pela vida dos meus irmãos que estão me vendo e ouvindo agora por meio da internet. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que cada um deles seja abençoado pela tua palavra, que experimentem graciosamente a tua direção, Pai. Eu peço que o Espírito Santo convença os irmãos da necessidade da intercessão. Convence, Senhor, a nós de que nós precisamos viver intensamente essa dimensão da oração que o Espírito Santo e o Senhor Jesus já praticam há 2000 anos a nosso favor. E assim também nós queremos praticar pelos próximos anos que o Senhor tem dado de vida a nós. Ajuda nós como igreja a praticarmos a oração de intercessão fervorosamente. Assim pedimos e cremos que estamos pedindo de acordo com a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, semana que vem nós vamos ver alguns exemplos de intercessão na Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a oração que deve ser feita de acordo com a vontade de Deus e também um aspecto importante, quando é que nós não devemos interceder, tá bom? Um beijo no coração, fiquem na doce e amada paz do Senhor Jesus. Valeu, tchau, tchau.